Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms, e hoje nós vamos continuar falando aqui sobre mineração de padrões frequentes, em particular do algoritmo FP-Growth. Nos vídeos anteriores nós já falamos do algoritmo Eclat e do algoritmo a priori. O algoritmo FP-Growth, ele tenta trabalhar uma outra fonte potencial de ineficiência dos algoritmos anteriores, que é a enumeração dos conjuntos candidatos. Para tal, ele introduz uma estrutura de dados muito interessante, que é a chamada árvore de padrões frequentes. A árvore de padrões frequentes é uma representação condensada da base de dados e, na verdade, é uma representação ótima da base de dados em termos de custo. Como que ela é construída para que nós possamos começar a entender esse processo? Cada nó na árvore ele contém um único item e cada filho representa um item diferente. O nó também contém o suporte do conjunto que contém todos os itens da raiz até o ponto onde aquele nó está inserido. Essa árvore de padrões frequentes, ela é construída da seguinte forma: inicialmente ela está vazia, ela contém apenas o nulo como raiz. A seguir, a tupla T de x vai ser inserida na árvore e todos os contadores dos nós ao longo do caminho que representam x também vão ser incrementados. Se esse item 7x compartilhar um prefixo com alguma outra transação, então o x vai seguir o mesmo caminho até o prefixo comum. Para os itens remanescentes de x, você cria um novo ramo e acrescenta aquele item. Uma observação interessante é que antes de nós iniciarmos a construção da árvore de padrões frequentes, nós reordenamos as transações do item mais frequente para o item menos frequente. Vamos ver então como é a construção da árvore de padrões frequentes. Dadas as transações aqui reordenadas do item mais frequente para o menos frequente, nós vemos aqui que na primeira iteração nós vamos construir uma árvore linear contendo B, E, A, D, todos eles com suporte 1. Na segunda iteração nós temos B, E, C. O que vai acontecer? Atravessando a árvore nós vamos ver que o B ele já existe, nós incrementamos o suporte dele, o E já existe, incrementamos o suporte dele, o C ele não havia ocorrido, ele não é o próximo filho. Nesse caso, nós criamos um novo ramo e acrescentamos o C com suporte 1. Na sequência, nós vamos acrescentar um novo BEAD, que vai resultar em que aumenta o suporte da raiz, do B, do E, do A e do D, sem qualquer problema. Notem que já começa a ficar claro os ganhos que a utilização dessa árvore de padrões frequentes pode ter em termos de condensação. Na sequência, nós temos BEAC, onde o BEA é comum e o C é criado como nova folha. Nós temos BEACD, que ele estende BEAC. Então, da mesma forma, BEAC e o D é colocado aqui como uma folha. E, finalmente, nós temos BCD, onde, como o filho comum de B era E C ocorria mais abaixo na hierarquia, nós criamos um novo ramo a partir de D, completando o processo. Realçando novamente um ponto importante aqui, enfatizando que essa árvore, a partir desta árvore, nós temos exatamente a mesma informação em termos de transações do que a base de dados original. Agora nós vamos entender como ocorre o processo de mineração de padrões frequentes usando a árvore de padrões frequentes. Ou seja, vamos lá. Dada uma árvore de padrões frequentes R, nós vamos projetar árvores de padrões frequentes para cada item que ocorra nessa árvore R. Só que agora os itens eles vão ser considerados na ordem crescente de suporte de uma forma recursiva. Ou seja, nós começamos na ordem crescente de suporte, por quê? Porque primeiro que esses itens eles tendem a estar nas folhas.
Segundo que, ao considerarmos uma ordem crescente de suporte, nós já estamos considerando o pior caso daqueles conjuntos frequentes que contêm os itens menos frequentes. Para projetar o R em um item I, nós vamos encontrar todas as ocorrências de I na árvore, e para cada ocorrência nós vamos determinar o caminho daquela ocorrência até a raiz. A contagem do item I num dado caminho, ela é armazenada na variável CNTI, e o caminho é inserido em uma nova árvore projetada Rx, onde x é o conjunto obtido pela extensão do prefixo P com o item I. Enquanto nós estamos inserindo no caminho a contagem de cada nó em Rx, ao longo de cada caminho é incrementada pela contagem CNTI. Ou seja, o que se deseja com essa projeção é determinar, a partir dos itens menos frequentes, quais são os padrões que eles induzem, que certamente vão contê-los. E a partir desses padrões, nós vamos então contar a sua ocorrência. O caso base para a recursão, ou seja, esse processo ele vai até quando? Ele vai até que a árvore projetada ela seja um caminho, ela seja linear. Ela sendo linear, então nós sabemos que todas as combinações de itens que ali ocorrem, eles são conjuntos frequentes e, como tal, devem ser enumerados. Vamos ver então o algoritmo para entender melhor, seguido de um exemplo. Então nós temos aqui inicialmente a árvore de padrões frequentes de uma base de dados, denotada por R, o conjunto de padrões vazio e o conjunto de itens frequentes vazios, de conjuntos frequentes vazios. Nós então iniciamos pela remoção de quaisquer conjuntos infrequentes da base R. Por quê? Porque significa que no âmbito daquela projeção, se aquele item não ocorre, ele não vai participar de nenhum conjunto frequente. A partir daí, nós temos os dois casos. O primeiro caso aqui colocado no algoritmo, ele já foi mencionado que quando nós chegamos a uma árvore que ela é um caminho, ou seja, ela é um grafo linear, então nós já sabemos que todos os subconjuntos que participam dessa árvore, considerando que os infrequentes já foram removidos, eles são subconjuntos frequentes. Nós enumeramos esses subconjuntos aqui, acrescentamos o padrão, que é como o prefixo de projeção dessa árvore, calculamos aqui o suporte, que é exatamente a partir da contagem dos itens que já ocorrem, isso, ou seja, a partir da mineração da árvore de padrões frequentes, não há mais contagem de suporte na base de dados. E aí nós acrescentamos esses itens, esses conjuntos frequentes ao conjunto F, a ser retornado. Caso contrário, ou seja, se o R não for ainda um grafo linear, nós então vamos considerar cada item que pertence à árvore na ordem crescente de suporte. Como então inicia o processo? Nós acrescentamos ao padrão o prefixo alcançado até o momento, o item, nós calculamos o suporte de x como sendo o suporte do item, considerando que ele está sendo considerado, que ele está sendo verificado em ordem crescente, então todos os itens que o antecedem, todos os seus ancestrais na árvore de padrões frequentes, eles vão ter um suporte maior ou igual que ele. Então aqui nós consideramos o suporte de x como sendo o suporte de i, e nós colocamos a partir desse cenário o conjunto F, que é a união, né, desse x que nós consideramos nesse caso. Criamos então a projeção da árvore para x, que é exatamente esse padrão que foi considerado. Para cada caminho que nós tenhamos até a raiz, nós vamos verificar qual é a contagem desse caminho, vamos inserir o caminho excluindo i na árvore Rx com contagem CNT de i, que é a contagem que ele tem naquele contexto, naquela projeção. Se o Rx não for vazio, então o algoritmo é chamado recursivamente. Essa aqui é uma outra observação interessante sobre o algoritmo FPGROUP. Ele é também um algoritmo de busca em profundidade, ou seja, nós geramos todos os conjuntos de maior tamanho primeiro a partir de uma chamada e depois
geramos vários outros conjuntos. Notem que essa chamada ela ocorre para cada um dos itens que são considerados aqui em ordem crescente. Bom, vamos verificar então o caso do D. Né? Nós tínhamos aqui a nossa árvore original que nós construímos e o primeiro item que nós vamos considerar é o D. Então nós vemos aqui que o D ele tem uma ocorrência aqui, outra ocorrência aqui e uma terceira ocorrência aqui. As três ocorrências elas somam 4, portanto D não é descartado como um infrequente logo no início do algoritmo. Vamos então construir a árvore projetada. Inicialmente nós consideramos o D, ele tem aqui uma contagem de suporte igual a 1, e nós temos C e D, e nós acrescentamos então BC. Nós na sequência temos essa segunda ocorrência de D, também com valor 1, que vai projetar BEAC, gerando esta árvore projetada aqui, né? Notem que 1 e 1. E finalmente nós temos essa ocorrência do D aqui, que o caminho até a raiz ele tem BEA, e aí nós vamos realizar aqui o incremento de BEA nesse caso, que é a árvore projetada de D. Como nós temos essa árvore e ela não é vazia e ela não é um caminho linear, o que vai acontecer na próxima iteração do algoritmo é exatamente nós vamos invocar o algoritmo e ele vai realizar uma nova projeção, agora utilizando C. E os padrões todos a serem considerados, aqui nessa primeira iteração eles já continham D, a partir da projeção utilizando C, na chamada recursiva, nós vamos ter um padrão BC. Aqui nós podemos ver os vários padrões a partir da árvore original. Esse é o padrão que nós acabamos de gerar. Nós temos um padrão gerado a partir de C, uma árvore projetada a partir de C, que essa já é uma árvore linear. Nós percebemos aqui que quais são os conjuntos a serem gerados. AC, AE, CE, DE, e todas as outras combinações aqui, elas já vão ser geradas automaticamente diante desse grafo linear. O mesmo acontece com A e o mesmo acontece com E. A partir desse processo, então, nós vamos gerar exatamente os mesmos padrões frequentes, mas com uma característica muito importante, que é não haver candidatos cuja contagem de suporte ela vai fracassar, ela não vai ser contado como frequente. Esse processo ele ocorre amortizadamente ao longo da computação, quando, diante de uma projeção da árvore, nós removemos os itens que sejam infrequentes naquela projeção. Bom, com isso nós apresentamos aqui o algoritmo FP-Growth, que é o terceiro algoritmo de mineração de conjuntos frequentes, e no próximo vídeo nós vamos encerrar esse capítulo falando sobre regras de associação.